Opa, amigos! Como você tá? É uma honra ter a sua atenção. Será que se Abraão fosse chamado nos dias de hoje, ele teria pedido pra Deus esperar ele terminar o mestrado, doutorado pra poder sair de casa? Abraão levou o seu sobrinho com ele, porque era lógico. E o contrário de Abrão é feixão? Não! Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, é tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje iniciamos a jornada de Abrão, o famoso pai da fé. Fé é essa que vem da certeza daquilo que você espera e também a prova daquilo que você não vê. É tipo ter fé no seu livre-arbítrio de deixar o like, se inscrever no canal e no final do vídeo compartilhá-lo para quem você acha que deve saber mais desse assunto. Estamos rumo à meta de 400 inscritos, mas eu tô pensando em deixar essa meta aberta para que quando a gente alcançar essa meta, a gente dobre a meta, assim ninguém vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder ou ganhar. Enfim, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, estão aí embaixo na descrição. E desde já, grato. Vamos começar a ler a palavra do Senhor. Devagar e sempre, já foram 11 capítulos e caso você tenha perdido os 11 capítulos, tem uma playlist no meu canal que você consegue ver todos eles em sequência, chamada Gênesis. Nesse vídeo, falaremos do capítulo 12, que começa mais ou menos assim. Já era pra eu ter aberto aqui. Que começa mais ou menos assim. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pronto, esse foi o chamado de Abrão. Deus disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você vai ter um grande povo, eu vou te abençoar, seu nome vai ser famoso, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Legal, entendemos o chamado dele. Continuando. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Lembra de Ló, o seu sobrinho, filho de Arã? Arã, irmão de Abrão. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Aqui tem um detalhe que pode passar despercebido se você não parar para fazer uns cálculozinhos. No capítulo anterior a gente viu que Abrão com sua família morava em Ur dos Caldeus e aí eles foram em direção a Canaã, mas ao chegarem em Arã estabeleceram-se ali. Eles pararam em Arã. Só que aí o pai dele, Terá, viveu 205 anos e morreu em Arã. Mas olha só, Arã... Ups, cometi uma gafe aqui. Arã não, quis dizer Terá. Aos 70 anos, ele havia gerado Abrão, Naor e Arã, os três irmãos que a gente falou no capítulo passado. Então, aos 70 anos de Terá, já tinha esses três. Se a gente pegar essa idade dele de 70 anos e somar a idade de Abrão, a idade com a qual ele recebeu o chamado de Deus, dá no mínimo os 70 de Terá mais 75 de Abrão. Então, 145 anos no mínimo tinha Terá, o pai de Abrão. Ou seja, em resumo, o que eu quero dizer com isso? Deus chamou Abrão quando ele estava em Arã, junto com os familiares dele, quando Terá tinha 145 anos. E Terá ainda ficou lá mais uns 60 anos, aí sim ele morreu ali. É só para deixar claro, porque no capítulo anterior a gente terminou falando que Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Mas Abrão foi chamado não depois da morte do seu pai. Ele foi chamado enquanto seu pai vivia. Então, continuando aqui. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, com 75 anos, Abrão saiu com Sarai, Ló, seus servos e os seus bens, que ele conseguiu lá em Arã. Partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Abrão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Beleza, então lá em Siquém, quem habitava naquela terra eram os cananeus. Ou seja, para você que não assistiu o capítulo 10, os descendentes de Cã. E aí a gente consegue ver lá no capítulo 10 quem eram os filhos de Cã e de Canaã. Caso você tenha perdido, assiste lá o capítulo 10, você vai entender quem eram esses povos. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Certo, então Abrão saiu de Harã, atravessou Siquém, onde moravam os cananeus. Aí lá o Senhor apareceu a Abraão e falou: essa terra aqui, ó, é a tua descendência, eu vou dar essa terra aqui. E aí ali ele construiu um altar para o Senhor. Aí ele foi em direção às colinas a leste de Betel e armou um acampamento, onde de um lado ficava Betel e do outro lado ficava Ai. E ali também construiu um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor e depois ele partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Tá comigo até aqui? Tá me acompanhando? Vamos lá. Até aqui a gente viu Deus chamando Abrão e ele indo para um lugar onde o Senhor vai mostrar. O Senhor falou: essa terra aqui que eu vou dar para tua descendência. Ali ele conversou com o Senhor, construiu o altar, beleza. Aí agora vai entrar numa outra história de quando Abrão foi lá pro Egito. E começa assim, ó: houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Abraão tava mentindo, olha, ele pediu pra esposa dele mentir. Não, não é isso não. Lá em Gênesis 20, tá aqui, ó, achei, ó, Gênesis 20, no versículo 11, diz assim, ó: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Então Abraão não estava mentindo, nem pediu para Sarai mentir. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Só os fofoqueiros aqui. O faraó ficou sabendo por causa da corte, dos homens da corte dele. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. O faraó pensando é que, uau, agora me dei bem, vou tratar bem o meu cunhado. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que ela tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá, e vaza, e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Uma coisa que eu fico me perguntando aqui, que não aparece, é: o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças. Todo mundo começou a ter várias doenças. Agora, como é que ele soube que era por causa de Sarai? Aqui fala que era por causa de Sarai, a gente entende que era por causa de Sarai. Agora, como é que ele soube que foi por causa da Sarai que tá acontecendo tudo isso? A Bíblia não fala por qual motivo, mas deixa claro aqui que o faraó sabia que era esse o motivo, tanto que ele chama Abrão e fala: e aí, qual é a tua? Por que tu me falou que era tua irmã? Se falasse que era tua mulher, eu não teria pegado ela pra mim, eu teria te matado. Igual ele tava suspeitando lá no início, né? Brincadeira, mas ele fala: por que você não me disse que era sua mulher? Enfim, tá aí tua mulher, só leva, porque tá pesado aqui, a gente tá todo mundo doente aqui por causa disso. Então vai, pega tua mulher, vaza, sai. E a gente vê que por causa disso que aconteceu, no próximo capítulo a gente vai ver que Abrão ficou rico. Então provavelmente esse necessário que o faraó tá falando aqui foram bastantes bens, bastantes gado, ouro, prata. Mas a gente pode falar isso no próximo capítulo, porque o capítulo 12 finaliza aqui. Finalizamos com Abrão saindo lá do Egito podre de rico. E com isso a gente já vê os primeiros frutos da sua obediência. Abraão obedeceu a Deus e provavelmente, não por coincidência, o Senhor já começou a cumprir a sua promessa, prosperando Abraão a partir dali. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e ativa o sino aí embaixo pro próprio YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Deixa o curtir aí, por gentileza, me segue nas redes sociais. E olha só, a pergunta de hoje é direcionada para 3 pessoas diferentes. 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que já saíram de casa. Com quantos anos você saiu de casa? E como foi a sua história? Deixa aí nos comentários uma experiência breve para ajudar as pessoas que ainda vão passar por essa experiência também. Para os que ainda não saíram de casa e Deus ainda não lhe chamou, eu não tenho uma pergunta, mas sim um lembrete de você ficar atento ao chamado de Deus, não às circunstâncias, ao chamado de Deus. Provavelmente Abrão estava confortável onde ele estava, ele já tinha possivelmente um nome lá, já tinha os seus negócios, mas o chamado de Deus fez com que ele largasse tudo para trás e simplesmente obedecesse e saísse de casa. E por último, para você que Deus já te chamou, você sabe, para você eu tenho uma pergunta quase que retórica: por que você ainda não foi? O que tá faltando? Se Deus já te chamou,
chamou, se você sabe que é o momento de você sair, obedeça. Se você tá com medo, mas sabe que ele já te chamou, obedeça. Vai com medo mesmo. Isso que é fé. Ter fé nesse Deus que te chamou. Espero de verdade que esse vídeo tenha agregado à sua vida. Agradeço muito pela sua atenção e nesse vídeo a gente viu que Abrão teve que superar 2 desafios. Um foi sair da sua terra e ir para um lugar totalmente desconhecido por ele, e outro ainda chegar lá e ainda ter que enfrentar uma terrível fome. Pensa só no que talvez algumas pessoas ali podiam estar falando. Esse Abrão tá louco, tava tudo bem lá e ele saiu pra um lugar e aqui a gente tá passando fome, igual o pessoal lá na frente que Moisés tira o pessoal da escravidão no Egito, e aí chega lá na frente o pessoal, e aí tu trouxe a gente aqui pra gente morrer aqui do que lá? Lá tava melhor, pelo menos tinha uma comidinha lá, aqui a gente no deserto. No próximo capítulo veremos mais um desafio que Abrão terá que enfrentar e como ele superou isso, além de Deus reafirmando a sua promessa para Abrão. Então, nos vemos em Gênesis 13.